Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para buscar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre estas duas coisas. E na edição de hoje você verá inteligência artificial, como ela tem nos ajudado no combate à pandemia. Anticorpos bovinos, pesquisas com vacas têm ajudado a produzir anticorpos, isso mesmo, para que a gente possa combater a Covid-19. E também mistérios genéticos dos manuscritos de Qumran, DNA em manuscritos do Mar Morto, o que uma coisa tem a ver com outra, fica com a gente até o final que nós vamos explicar. E na nossa entrevista de hoje recebemos Angélica Falsi, psicóloga clínica, especialista em saúde mental e saúde pública, para conversar conosco sobre como cuidar do nosso lado emocional durante um período de tanta pressão, como é essa crise. Então, fique conosco, mantenha-se informado. Inteligência artificial e o combate à Covid-19. Essa é para você que acreditava que os robôs só nos trazem prejuízos, muito pelo contrário, especialmente para nós aqui no Brasil. Muito se comentou desde o início da pandemia que traçar os rumos da doença aqui no Brasil é especialmente difícil por causa das condições demográficas diferentes que o nosso país tem em relação ao que aconteceu na Ásia e na Europa, que são os países que precederam o nosso caso no contágio do novo coronavírus. Aqui no Brasil nós temos uma heterogeneidade em relação a saneamento básico e mesmo ao atendimento sanitário e de saúde às pessoas doentes, então é muito mais complicado você imaginar como essa doença vai se espalhar. Entra em jogo, então, a inteligência artificial, a tecnologia e o uso correto de dados que estão disponíveis em bancos de dados, como o do IBGE, do PNAD, mas que com olhos humanos e apenas trabalho de formiguinha seria muito difícil que se traçassem os dados mais interessantes para se construir os modelos matemáticos para que então nós pudéssemos ter uma previsão de como a doença vai se espalhar. Os robôs fazem esse serviço de perscrutar ali no meio daquele enorme banco de dados do IBGE informações relevantes para que se tenha, no mínimo, uma ideia melhor de como essa doença vai se comportar do ponto de vista epidemiológico, para onde ela vai crescer com maior intensidade e quais as políticas públicas então podem ser adotadas a partir dessas informações. Então, a inteligência artificial tem contribuído e muito para que a doença se propague menos. Além disso, a inteligência artificial tem sido utilizada também na ajuda a diagnósticos e mesmo nas pesquisas que têm sido feitas em relação ao desenvolvimento de medicamentos e de novas vacinas. Aliás, se você não assistiu à entrevista que fizemos sobre desenvolvimento de vacinas na edição passada do Destaque ABC2, faça, porque não envelheceu em nada, continua super relevante e eu recomendo. Anticorpos bovinos. Imagine se, assim como temos bancos de sangue ou grandes instituições financeiras que armazenam o nosso dinheiro, banco normal, nós tivéssemos um enorme banco de anticorpos contra o novo coronavírus à nossa disposição. Pois bem, na última semana, a revista Science divulgou avanços na pesquisa de uso de vacas geneticamente modificadas para a produção de anticorpos contra o SARS-CoV-2. E é exatamente isso que essas vacas são ou pretendem funcionar, como um grande banco de anticorpos para que a gente possa utilizar tratando de quem está doente. Essa pesquisa não é exatamente uma grande novidade, já se usa gado geneticamente modificado para gerar anticorpos para outras doenças, mas esse desenvolvimento específico para o SARS-CoV-2 é sim uma novidade e, pelo que a revista Science publicou, relativamente
promissor esse novo estudo, que é um estudo que concorre de alguma maneira com alguns já mais antigos, chefiados pela Universidade Johns Hopkins, que utiliza o plasma de doentes recuperados da Covid-19 para utilizar esses anticorpos em quem ainda está doente. A grande vantagem de usar uma vaca é que as células da vaca permitem um maior armazenamento de anticorpos, muito maior na verdade, e como a vaca é um animal muito maior do que o ser humano, uma vaca apenas também vai carregar muito mais anticorpos dentro do seu corpo, produzindo aí em um mês anticorpos para mais de centenas de pacientes. Então é uma pesquisa nova, ainda em andamento, como a maioria das soluções que nós temos aqui abordado no Destaque ABC2. Vocês têm percebido que isso é tudo ainda passos de formiga, devagar, mas temos boas notícias de mais uma frente promissora no combate a essa doença. Agora vamos monitorar e ver o que acontece daqui para frente com essa pesquisa. E se o assunto é DNA e gado, isso tem tudo a ver com pesquisas bíblicas. É isso mesmo, pode não parecer, mas pelo menos passou a ter tudo a ver com pesquisas bíblicas recentemente por causa de um estudo publicado pela Cell, uma revista científica bastante importante. Nessa pesquisa específica, os cientistas se dedicaram a entender o DNA do material animal dos pergaminhos dos manuscritos do Mar Morto, também conhecidos como documentos de Qumran. Isso é especialmente importante para as pesquisas bíblicas porque esses documentos encontrados nas cavernas de Qumran nos ajudam a entender o judaísmo do Segundo Templo e também o tecido social do que eram os judeus no período de Jesus e de Paulo. Esses documentos, eles apresentam um desafio muito grande para o historiador, para o arqueólogo, para quem lida com essas descobertas, porque eles estão todos em fragmentos. E esses fragmentos são uma espécie de peças de quebra-cabeças muito difíceis de serem montados. É aí que entra a pesquisa genética, porque a partir do olhar para esses materiais animais que originaram esses pergaminhos, é possível você juntar os quebra-cabeças melhor e então, a partir disso, trabalhar com documentos mais íntegros, com maior integridade. Você junta melhor qual documento liga onde e então você vai trabalhar com textos mais inteligíveis. Isso pode não parecer, mas é um avanço gigantesco para o pesquisador da área e mostra como a interdisciplinaridade tem avançado em todos os campos da ciência e como a conversa entre diferentes campos da ciência propiciam um maior grau de certeza quando a gente lida com essas novas descobertas. Além disso, como uma curiosidade, a gente também entende a partir dessa pesquisa, e isso é talvez um pouco mais especulativo, mas pode ser, que alguns desses documentos que nós pensávamos anteriormente como originados na própria comunidade de Qumran, que é uma seita bastante exclusivista, bastante separada do restante do judaísmo, alguns desses documentos parecem ter vindo de fora da comunidade, porque agora a gente sabe a origem animal dos próprios pergaminhos, e talvez essa comunidade, quem sabe, não seja assim tão isolada. Esse é o tipo de avanço que a gente tem ao permitir que vários campos do conhecimento entrem em contato para produzir novos conhecimentos. E para você ficar ligado nesse tipo de avanço interdisciplinar e vários avanços e como isso pode se relacionar com fé, com religião, fique sempre ligado nas redes sociais da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, seja no nosso Instagram, seja também no nosso site. A gente está sempre publicando coisa nova nesse sentido também. E como a gente quer se preocupar com coisas novas e novidade, uma vida um pouco mais arejada, a gente trouxe uma entrevista para deixar a sua cabeça um pouco mais leve nesses tempos de pandemia. A gente vai conversar sobre ansiedade
e saúde mental nesse período de crise que a gente vive. Trouxemos então a psicóloga Angélica Falsi para conversar conosco e é isso que a gente vê a partir de agora. Então, para conversar sobre esse tema de saúde mental, especialmente nesse período difícil que a gente está vivendo, período único para nós, que pode nos colocar sob tensão, nós recebemos a psicóloga clínica, especialista em saúde mental, saúde pública, Angélica Falsi. Obrigado, Angélica, por atender o nosso convite. E eu queria te perguntar, quais são os principais cuidados num período como esse que a gente tem que tomar? Porque eu mesmo, desde que essa crise começou, muita coisa mudou. Eu me vejo sobre diversos tipos de pressão e pressões totalmente diferentes daquelas que eu tinha antes, né? Então, a gente se vê, às vezes, em situações que a gente tem que parar e pensar, diante disso tudo, o que eu preciso fazer? Quais que são os principais cuidados para que eu não entre em parafuso? Sim, boa tarde, Vitor. Obrigada pelo convite. Vou tentar agregar aqui, né, para a gente poder conversar e trazer algumas dicas interessantes para a saúde mental. Eu costumo dizer muito para as pessoas sobre a autoobservação. Se observe, porque o nosso humor é o maior termômetro para avaliar se a minha saúde mental está em dia ou não. Então, essas alterações de humor, oscilações, alguns rompantes, forte nervosismo, é um sinalizador que nos aponta, né, se eu estou bem ou não. Então, as pessoas estão muito, no momento, assim, eu percebo, assim, cansadas, né, um pouco fadigadas e desistindo em algum momento, né, se entregando, às vezes, a processos depressivos, ansiosos. Mas eu peço, né, que as pessoas possam ter mais consciência de si e lutar contra esse desânimo, continuar fazendo as coisas que normalmente já fazem, né, que seja dentro de casa, que seja o seu trabalho, e que possam fazer com qualidade, né. Lutar contra o desânimo é realmente trabalhar na mente, né, o sentimento, a forma positiva de enxergar a vida e tentar fazer com que as atividades não sejam um peso. Também ter um tempo de ócio, por que não, né? As pessoas têm muita culpa em sentir o ócio, em não fazer nada. Eu considero importante, eu costumo dizer, durma bastante, durma o suficiente e descanse da culpa. A culpa é um processo, assim como o humor, sinalizador, né, se eu estou bem ou não. Então, as pessoas às vezes carregam muitos rótulos negativos, registros, né, que acompanham a sua vida, e a culpa é também um termômetro, né, do adoecimento mental. São fatores, né, de observação importantes que as pessoas precisam ter, né, como que anda o meu humor, como que se encontra o meu sentimento de culpa diante das minhas vivências, para que eu possa relacionar de uma forma mais produtiva comigo. Outro ponto que eu chamo a atenção, Vitor, é não reclamar tanto, né? Aquela pessoa muito queixosa, né, que geralmente tem muita lamúria, que está sempre carregada por um peso, né? Com certeza, nesse momento, ficou muito pesado. Ficou um processo que traz comprometimentos na sua saúde mental. Então, liberar, né, esse excesso de reclamações, de culpa, de mau humor, todos são processos que ajudam muito na nossa qualidade mental. E aí você comentou sobre a questão do sono, de ter um tempo de ócio, e aí me vem à mente, assim, a vida de muita gente nos últimos 2 meses se transformou, em termos de rotina mesmo, se transformou. Sim. Pessoas que foram trabalhar em casa, que estão 100% do tempo em casa, algumas não conseguem, e vivem um outro tipo de tensão, porque sair de casa todo dia para trabalhar com um certo medo também é algo que pode ser assustador. Sim. Agora, para essas pessoas que tiveram o dia delas muito transformada, vou dar o meu próprio exemplo. A minha tentação é não me tornar uma coruja ou um morcego, porque eu tenho uma tendência a querer dormir mais tarde, a querer produzir até mais tarde, e aí precisamente essa questão do sono fica comprometida.
Seu resultado fisiológico é esse, né? Trabalhar mais à noite e dormir mais durante o dia. Né? Sim. E eu tenho os meus compromissos durante o dia, e de repente aquilo que era para ser uma rotina acaba virando uma bagunça. E eu percebo em mim que me gera esses processos, precisamente isso que você falou sobre uma certa ansiedade e culpa. Isso, a coisa muita se gente travala. sente. Sim. Existem, atormenta, né? Acaba atormentando mais. Existem ferramentas ou coisas práticas que a gente pode adicionar para o nosso dia a dia para conseguir ajudar a estabelecer um pouco melhor essa rotina? A quebra da rotina, né, ela gera um estranhamento inicial muito grande para grande parte das pessoas. Embora tenham pessoas que considerem que seja algo que traz um entusiasmo diferente, que seja bom. Mas, em geral, principalmente as pessoas que são mais sistematizadas, né, mais rígidas, estão sofrendo muito com essa quebra da rotina. Inserir, né, um novo processo ou readaptar um antigo é super interessante. Né? Fazer com que a sua vida chegue numa homeostase, num certo equilíbrio nesse momento. Então, eu posso, sim, né, inserir ferramentas que me auxiliem na parte afetiva, por exemplo, conversar com as pessoas de vínculo, né, com as pessoas com quem eu tenha confiança, que gostem de mim, porque eu estou liberando dessa forma ocitocina, que é um hormônio afetivo muito importante, né, que é muito representativo pelo toque, né, quando a gente toca, abraça as pessoas, mas hoje as palavras, né, têm sido muito intensas, assim, no sentido de encorajar, de animar as pessoas. É uma ferramenta que eu vi que cresceu muito e tem ajudado as pessoas. Ter contato com animais, com plantas, né, com a própria forma de lidar com a cozinha, né? Hoje as pessoas estão fazendo essa atividade muito intensa, fazer alimentos que nunca realizou, ter curiosidades, fazer pesquisas, estudar. A leitura é muito importante porque faz o cérebro viajar, é um exercício neurológico importantíssimo, né? E as pessoas não têm muito esse hábito. Seria interessante inserir novos processos que possam ajudar a amenizar a ansiedade, a angústia, né? Porque é um momento que a gente pode dizer que a angústia e a ansiedade caminham juntas. Né? É um tempo ansioso onde todos nós estamos alterados. As pessoas, em geral, que estão em dia com a sua qualidade mental, também estão alteradas. Imagine as pessoas que já têm alguma comorbidade ansiosa, depressiva. Né? É verdade que essa quebra da rotina intensificou, né, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, alimentares, os fóbicos, obsessivos. Infelizmente, muita recorrência, né, do dependente químico e alcoólico. Então, a gente vê um crescimento, né, de recorrências, né, de pontos que às vezes estavam mais estáveis, teve um retrocesso. Infelizmente, teve essa parte, né, ansiosa, sim, que gerou esse acometimento mais generalizado. Tem uma coisa que eu percebo, Angélica, você pode me corrigir, porque é meramente uma percepção. Sim. Mas que tem duas coisas. Uma delas você chegou a tocar um pouco nessa resposta agora, que é a questão da perda de algumas coisas, e um sentimento de perda que eu não diria, eu não usaria a palavra luto, mas um sentimento de perda da vida anterior e de elementos, sim, da vida anterior que provocam na pessoa uma turbilhão, né? Ruim. Um turbilhão. Um turbilhão. Então, por exemplo, a perda do toque ou a perda, sim, do contato com um ente querido que agora a gente não vê mais, porque ou eu sou a pessoa que está em situação de risco, então eu não vou poder brincar com o meu netinho, eu só vejo o meu netinho de longe, ou então eu sou a pessoa que tem ido trabalhar, como eu estava conversando ontem, entrevistando uma pessoa ontem, que ele e a esposa estão no grupo de risco, os dois, então o filho pequeno deles acaba ficando com os avós.
Uhum. né? Então, essas situações de perda parecem trazer uma instabilidade grande e Muito, adicionam para isso muito. que você mencionou, Sim. e também a ausência de um senso de controle ou de previsibilidade do futuro. Isso. Porque Isso. é, Exatamente. Você falou, você são, foi no ponto. eu lembro de ter assistido um filme que eu gosto muito, chama Instinto, que é um filme que o Cuba Gooding Jr. ele faz o papel de um psiquiatra numa instituição manicomial, e ele trata de um doutor em biologia que está lá naquela instituição. E uma das coisas que eles discutem ali é precisamente a questão de quanto controle você tem sobre as coisas, e que no fim das contas Sim. o controle é uma espécie de ilusão, muitas vezes, Isso, mas é uma isso. ilusão gostosa que a gente tem e que numa situação dessa a gente perde completamente. Isso. E quando a gente perde o controle, mostrou que o nosso cérebro, né, essa sensação do controle, né, que as coisas estavam organizadas, de repente elas se desorganizaram. Então, até eu chegar numa nova adaptação, né, eu passo ali por esse turbilhão de emoção. A falta de controle mostra o cérebro em conflito. O que é o cérebro em conflito? É uma luta muito grande do nosso neurológico, né, entre esse ser emocional impulsivo com o ser racional pensante, como se fosse um cabo de guerra. Eu preciso entrar num equilíbrio. E muitas vezes os sintomas psicossomáticos, ansiosos, depressivos, tomam conta nesse momento, infelizmente. Porque o sentimento que às vezes, né, devasta um ser humano é o sentimento que você acabou de falar, de perda, referente a um sentimento de luto. Né? Eu tinha algo que estava no controle das minhas mãos e esse processo dissipou. Então, até as pessoas entenderem, né, que eu não tenho o controle, que a vida é um processo dinâmico, né, que eu preciso ali caminhar de alguma forma, né, produtiva na minha mente, saudável, lutar a favor de mim mesmo, demora. Muitas pessoas se entregam, né, se entregam aos sintomas. Aí que entra, né, o adoecimento mental mais grave, muitas vezes severo, que vem comprometendo, né, as relações, a vida da pessoa num todo. Então, é um processo que requer realmente, né, essa capacidade ou habilidade mental para entender que eu preciso cuidar das minhas emoções, assim como eu cuido do meu fisiológico. Sim. É A uma gente mola tá, mestra, né, que pulsa, né, que é a vida. Esse é o sentido de viver, né? uma das questões que eu trouxe essa entrevista para o nosso programa é que nós temos estado preocupados muito com questões de saúde, e às vezes a saúde mental, num momento como esse, se a gente não tiver intencionalidade de olhar para essas questões, o dia a dia nos consome e a gente não para pensar nessas É, coisas, né? isso. A gente É não o que para. você, Ah, por favor, por favor. você falou aí, né, sobre o medo do desconhecido, né, a incerteza, a inquietude, são sentimentos que chegaram igual um tsunami, né, para grande parte das pessoas. Se a gente parar para pensar, é concreto, é legítimo, né, todo esse medo, toda essa situação. Na verdade, o medo, eu vejo o medo como aliado, né, eu consegui trabalhar isso para a minha vida, para a minha história pessoal. Né? O medo não veio só para nos fazer sofrer, ele é uma ferramenta importantíssima, né, para nos colocar em alerta, para nos tirar do modo automático, para nos fazer avaliar melhor, né, as nossas próprias decisões, a evitar correr riscos. Então, é um aliado. Só que quando ele chega numa intensidade, né, geradora do pânico, geradora de processos de ansiedade generalizada, eu sei o poder que tem de paralisar as pessoas. E essa Uhum. luta na mente é uma luta real, concreta, as pessoas sofrem. Né? Nosso Sim. trabalho é ajudar as pessoas, né, a modificar esse caminho, né? Ver numa outra ótica, que é Sim. super interessante, né? É gratificante, a palavra é essa. E eu acho, Angélica, que assim,
talvez para muita gente isso já não seja um tabu, para muita gente isso já seja algo fácil de se trabalhar, ou pelo menos algo Quebrou muito consolidado, preconceito, sim. né? Mas eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar que, assim, essas coisas, elas não são frescura, De elas jeito não nenhum. são algo que só você que está nos assistindo passa, elas Uhum. não fazem de você uma pessoa pior, e são Sim, desafios que todo mundo, em maior ou menor grau, sim. tá tendo que lidar. Sempre teve, né? E Sim, agora. e eu percebo uma coisa super interessante, assim, que me anima muito, me motiva muito, é o crescimento dos homens pelos processos terapêuticos. Né? Isso vem crescendo nos últimos 10 anos, né? A queda do preconceito, do tabu, porque o homem culturalmente aprendeu a guardar, a não sentir, a não externar, né? Tanto é que o nível, né, de depressão, do próprio autoextermínio é alto, né? Sim. Se a gente for olhar de forma estatística, é muito alto. E eu vejo um crescimento assim, de homens de várias atividades, de várias formações, né, e com o coração mais aberto ao processo de receber ajuda. Eu tenho considerado muito significativo, me deixa muito feliz. Antigamente os homens, eu atendi, teve uma época que eu atendi muita criança e adolescente, eu ia atrás do pai para conversar, ele fugia de mim, né? Parecia que tinha medo de falar até no telefone, né? Hoje eles buscam, né? Eles querem um tempo maior. E eu estou muito feliz, né, com esse avanço. Né? Antes era Agora, muito só feminino, né? Só o universo feminino é, buscava ajuda emocional. Tem quebrado, eu tenho percebido. e isso é muito bom e sempre vale o Muito. esforço. Se você está passando por algo assim que está nos assistindo, existem ferramentas de ajuda, existem pessoas Sim. disponíveis para isso, profissionais disponíveis para isso, e isso não é nem frescura, nem uma exclusividade sua. O Não. seu sofrimento não é uma característica somente sua, que você está passando por isso e você é anormal por causa disso. Não é assim que a coisa O funciona. sofrimento mental é uma doença, né? Assim como uma diabetes, uma pressão alta, uma dor de estômago, né? Que precisa ser trabalhado, que precisa ser retirado o mais rápido possível, né? Para que a pessoa possa ter um conforto emocional, para que ela possa ter qualidade de vida. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa viver com um sentimento mais positivo. Você comentou agora, você falou sobre doença, você já tinha comentado antes que, de fato, tem havido um registro maior de incidências em relação a doenças psicopatológicas desde o início da pandemia. Sim. E me preocupa as pessoas que já eram diagnosticadas com alguma doença psicopatológica, talvez um pouco mais grave, ou mesmo que tinham alguma suspeita, estavam no processo de descoberta, tal. Como que fica isso agora, em especial com as quarentenas, confinamentos, isolamento social, o Sim. acompanhamento profissional desses casos? Como Sim. ficou isso? Entendi. Ótima pergunta. Assim, e eventualmente eu queria emendar nela, Angélica, a pessoa que suspeita que tenha algo mais grave, hoje, o que ela tem que fazer? Qual que é Tá. o... É unânime entre a gente, né, que trata a saúde mental, eu também atendo muitos médicos, né, de diversas áreas, e a maior preocupação foi que as pessoas deixaram de buscar atendimentos, né, ambulatoriais ou ir aos hospitais por um medo concreto, por um medo legítimo. Algumas pessoas estão descompensando porque não estão renovando receita ou não buscaram regular a sua medicação, deixaram processos, né, que estavam em andamento e fundamentais para a sua estabilidade. A nossa preocupação é sim, é pertinente, né, com agravamento, né, novamente eu vou usar essa palavra, de vir um tsunami de doenças mentais, né, nesse pós-pandêmico, porque, na verdade, as pessoas precisam estar atentas que tem certas situações, certos casos mentais graves e severos que não podem descompensar. Né? Eu preciso estar com a minha medicação em dia, em contato com o meu profissional, né? Estar atento ao comportamento, né, de uma pessoa que se encontra doente dentro da minha família. E aquela pessoa que percebe, né, eu não estou legal,
eu estou com um termômetro, né, de vários sintomas, eu tentar buscar, mesmo que virtual, hoje as pessoas estão atendendo virtualmente, né? Eu tinha muita resistência, eu atendo algumas pessoas em outros estados, fora do país, virtualmente já há algum tempo, e nesse momento entrou todo mundo nessa caixinha, né? Assim, todos que têm o perfil. Para mim foi uma resistência inicial, hoje já estou mais adaptada, mas é uma ferramenta interessante, né, de receber uma palavra, uma orientação, para que o caso, né, que não avance, não fique mais grave do que já se encontra. Então, buscar, né? Acho que agora as pessoas já estão um pouco mais adaptadas ao próprio medo, não deixar avançar, principalmente casos severos. E o que eu acho que tem que ser uma palavra de ordem é que saúde mental é saúde, né? Então, se a gente está tão preocupado assim com uma crise pandêmica, não é por isso que a gente vai deixar de lado, especialmente uma pessoa que tem uma doença psicopatológica que precisa de um acompanhamento mais próximo. Sim. Né? A gente imagina, né, quantos casos, quantas famílias estão sofrendo nesse momento, né, de cortar o coração, né, assim, gente, eu estou há 3 meses muito preocupada, te confesso, mas tentando, né, fazer o meu possível, ajudar dentro do que virtualmente nós conseguimos, né. E essa preocupação, Angélica, que a gente tem, às vezes o nosso coração fica apertado com essas situações, e aí você adiciona a essas de pessoas conhecidas, ou mesmo que a gente imagina, a dureza das notícias do dia a dia, a gente adiciona isso, a enxurrada de informações que a gente recebe. Sim. E eu queria saber de você como que a gente pode se manter informado, pelo menos com as coisas básicas que a gente precisa para lidar com o dia a dia, ou com os desafios individuais que nós temos, mas sem se deixar levar por essa enxurrada, em especial de rede social, e muitas vezes de fake news, de falsas notícias que aumentam, inclusive, os processos de tensão, os processos de depressão. Como que a gente lida com essas coisas da rede social, com as discussões da rede social, que também podem adicionar elementos aí de tensão, inclusive relacional? Sim. Vitor, nós sabemos, né, você é jornalista, nós sabemos o formato da mídia, né, que é informar e de forma até mesmo massiva. E todo excesso, né, principalmente quando a pessoa não está bem, vai gerar sintomas, principalmente processos ansiosos, inclusive com pânico. Então a pessoa tem que identificar, né, fazer uma análise crítica tanto do conteúdo quanto do seu estado emocional. Não ser tão ingênuo, não acreditar em tudo que lê ou que vê, fazer suas pesquisas, ter a sua própria opinião, né, não ser levado para um processo de massa. Eu acho super interessante as pessoas que adquirem esse potencial. Né, são processos analíticos, né, necessários para que eu possa transitar bem. Então, se eu percebo que aquele excesso de informação, excesso de exposição está me fazendo mal, evitar. Né, eu tenho que fazer uma ruptura naquele momento ou por um tempo para que eu possa ficar em homeostase, em equilíbrio novamente. É o ideal as pessoas terem avaliação própria, autoconhecimento, autocontrole. Né? E, de preferência, uma visão positiva. Né? Eu tenho visto, assim, com um olhar bem positivo, né, o pós-pandêmico. Né? Eu estou vendo as famílias estreitando mais laços, né, as famílias funcionais, vamos dizer assim, que tem sido muito interessante de visualizar. Essa questão mesmo do tempo, né? O quanto as pessoas estão fazendo uma revisão sobre excesso de trabalho, excesso de tempo dedicado só ao trabalho, versus produção, versus parte financeira. Né? Nós sabemos que a parte financeira, né, a falta de uma renda, gera muitos sintomas mentais, tira a paz de qualquer pessoa, claro, né, de todos nós. Mas eu estou vendo que as pessoas estão fazendo revisões que antes estavam tão no automático que não conseguiam fazer. Certo.
né, o entendimento que um home office pode funcionar, pode ser implementado, né, atividades mais solidárias, as pessoas estão, né, conseguindo fazer esse trabalho de uma forma mais natural, mais voluntária, né, no nosso país não tem muito esse processo, as pessoas, se a gente for olhar, assim, são poucos, né, diante de milhões, que poderiam estar realmente fazendo esses processos mais empáticos, mais solidários, de ajuda uns aos outros, que é muito gratificante para a gente. E o processo da gratidão, que eu costumo dizer, né, assim, como que é comprovado pela neurociência, a liberação de hormônios, de neurotransmissores, importantíssimos para que eu me sinta bem, que eu tenha a sensação de leveza, de bem-estar, que eu tenha uma regulação, né, do meu sono, do meu apetite, de uma forma tranquila. Né? Lutar por essa qualidade mental vale muito, né? É o que se espera, né, de um ser humano, vamos dizer assim. Bom, então com essa nota positiva e com algum otimismo, Sim. Olha... Eu tô bem dentro da psicologia positiva, né? Você sentiu. Poxa, não, muito bom, muito Quero bom. indicar um livro, posso? Ah, por favor, indique. Eu amo esse livro do professor Shawn Achor, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá. É uma psicologia muito positiva, muito abrangente, né, e muito interessante. Acho que pode ajudar muitas pessoas. Mostra as vantagens da felicidade também, né, Angélica? Sim, sim. E o efeito borboleta, né, que ele fala aqui no livro, né, o quanto pequenas ações podem gerar grandes propagações, né? Se você está feliz, se você está motivado, se você está satisfeito, você pode propagar esse sentimento às pessoas ao seu redor. Isso é fato. Né? Do mesmo jeito que o negativismo contamina, o positivismo também tem esse poder. Não é um é processo só, maravilhoso. Não é apenas um exercício abstrato de pensar positivo, né? Mas não. É um treino. É um treino. É um treino, é uma habilidade. De enxergar é uma habilidade interna. Exato. De enxergar as coisas boas e as oportunidades mesmo no meio de situações difíceis como essa, né? É diferente de negar, né? Não quer dizer que você não possa ficar triste, chateado, né, decepcionado. Mas eu não vou dar todo o meu fôlego para esses sentimentos. Eu vou tentar convertê-los, modificá-los. Né? Então, nesse mundo ansioso, o que eu puder fazer como meditações, ativar minhas crenças, relacionar melhor com as pessoas, é o caminho. É o caminho para a sensação de bem-estar, para a sensação de leveza que a gente tanto busca, né? A tão sonhada paz, a tão sonhada felicidade que as pessoas falam, né? E uma autopercepção um pouco melhor também, né, Angélica? Com certeza. Então, gente, olha, nesse período tão difícil, foi raro a gente encerrar uma entrevista numa nota positiva e otimista. Então, que ótimo, fico feliz. Dessa vez conseguimos fazer isso, então espero que você que está nos assistindo tenha aproveitado bem. Angélica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Em ocasiões posteriores que falarmos sobre psicologia, eu estenderei o convite mais vezes, tá certo? Obrigada. Gostei muito de conversar com você e que eu possa agregar, né, as pessoas. É a minha função, é o meu coração. Eu que agradeço. E a você Obrigada. que nos assiste, pode ficar sintonizado no Destaque ABC2 toda quinta-feira. E obrigado por nos assistir mais essa, tá certo? Vamos ficando por aqui. Até a próxima.